Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Bom, hoje nós estamos aqui nesse dia para poder falar sobre um assunto, né? Que, como vocês podem ver no tema da nossa transmissão, nossa gravação, é falar por que o pré-tribulacionismo tem caído em descrédito. Tá? Eu me chamo Alexandre Cesário, eu pertenço à Assembleia de Deus, tá bom? E vocês vão ver aí três desconhecidos, né? Falando sobre esse tema. Três Alexandre, três mosqueteiros. Mas eu queria pedir que vocês pudessem aí estar comentando, tá? Podem ficar à vontade, aqui nós não vamos aqui debater sobre as visões. Na verdade, nós vamos falar aqui apenas sobre duas visões, né? Sobre duas linhas escatológicas, que é a linha pré-tribulacionista e por que as pessoas estão migrando, né, da linha pré para a linha pós. Nós sabemos que existe outras visões, como o mid-tribulacionismo, né, o mesotribulacionismo. Também existe também a questão do milênio, mas nós não vamos tratar sobre isso aqui. Apenas nós vamos observar, né, fazer algumas observações e tentar entender por que pessoas, né, que foram criadas aí ouvindo essa doutrina durante anos, por que elas, de repente, elas decidem mudar, né? Então, não estamos aqui para fazer nenhum tipo de juízo de valor, se uma é certa, uma é correta, outra é errada, enfim, tá bom? Eu não quero fazer esse juízo, nós não queremos, na verdade, né? Nós vamos apenas apresentar alguns motivos que nós temos observado e também apresentar argumentações, né? Argumentações e contra-argumentações, tanto de uma teoria quanto de outra, né? Tanto de uma linha quanto de outra linha. Tá ok? E, bom, eu assisti uma live agora há pouco tempo com o pastor Eliseu Rodrigues, tá? Ele é bem conhecido aí, principalmente no meio pentecostal, e eu achei muito interessante a fala dele. Ele não é dogmático em relação à escatologia. E uma coisa que ele falou é que o pós-tribulacionismo ele não considera uma heresia, certo? Mas é óbvio que ele é um pregador pentecostal, então ele vai, claro, né, ele ainda acredita na linha pré-tribulacionista, e ele disse que também não se pode considerar a linha pré como uma heresia. Mas ele deixa em aberto, e uma coisa que ele fala é que nós venhamos a ficar com aquilo que nos une, né, não com aquilo que nos separa, tá bom? Mas, enfim, já falei pra caramba, né, já me apresentei, meu nome é Alexandre Cesário, eu faço parte da Assembleia de Deus também, tá, que majoritariamente pré-tribulacionista, tá bom? Mas eu também faço as minhas palavras do pastor Eliseu, eu não sou dogmático, eu não, né, vou aqui impor nada a ninguém, ok? Então eu queria passar aí agora para o meu amigo que está à minha direita, né, aqui, o Alexandre José, ele vai fazer as considerações iniciais, depois o nosso amigo Alexandre Torres, e aí nós iremos de fato começar a nossa live entre aspas, né? Vai ser uma gravação aí que vai para o YouTube, ok? Alexandre José, com você. Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus a todos. Eu também sou da Assembleia de Deus, né? Como foi dito aí pelo nosso amigo Alexandre Cesário, nós vamos estar aqui fazendo uma abordagem, né, uma análise, por que o pré-tribulacionismo tem caído em descrédito. Então, vai ser uma análise assim bem técnica, vai ser algo bem cirúrgico, e vamos ver aí, né, quais são os fatores que é isso. Espero que vocês gostem aí da live aí, tá? Vai ser uma bênção. 3 Alexandre aqui, vai ser terrível hoje. Hoje vai ser forte. Torre. Então, pessoal, me chamo Alexandre Torres, né, xará desses dois aqui, o Cesário e o José. Sou um cristão pertencente a uma igreja pentecostal, eu posso dizer até com viés neopentecostal, então estou inserido nesse contexto. A gente vai trabalhar esses assuntos como eles colocaram aqui, a linha dispensacionalista sobre esse assunto do arrebatamento, e a linha que é a outra que também é conhecida, bem conhecida dos reformados, né, vamos colocar assim, a teologia reformada e a teologia dispensacionalista, vendo essa questão, como é que eles abordam o arrebatamento. Existem outras linhas menores, como outras correntes dentro desse meio também pentecostal,
ou reformado, que vai ver o mesotribulacionismo, né? Mas as linhas mais fortes, mais conhecidas, são a linha dispensacionalista com relação ao arrebatamento, que é o pré, e a linha reformada com relação ao arrebatamento, que é o pós. São as mais conhecidas, as mais defendidas. E dentro de cada uma dessas visões vai ter desdobramentos, e a pessoa tem que seguir os desdobramentos, e vai ter que contra-argumentar ou argumentar em relação a cada uma dessas visões. Então, o que a gente vai fazer aqui, nós estamos propondo colocar o assunto em debate, colocar as visões sobre aquele assunto, e você que vai assistir o vídeo vai ter a sua conclusão, e não a gente. Nós vamos colocar os argumentos e as visões sobre aquele assunto, que no caso, é o arrebatamento. E explicar o porquê, onde está havendo mudanças, e se está havendo mudanças, por quê, em cada uma dessas visões. E é isso. Minha filha apareceu aqui, né? Ela quis participar da live. Mas é isso aí, pessoal. Então beleza. Então, tá. Bom, antes que me perguntem, né? Sim, eu sou muito fã dessas coisas, enfim, mas é apenas um título para designar alguém, mas tudo bem. Mas aí, no caso, eu atualmente sou presbítero, né? Nosso irmão Alexandre José, ele é, no caso lá, como é que funciona? Como é que é o nome lá que vocês dão lá na igreja onde você está? José, tá me ouvindo? Você fala ao ministério em si? É, isso. Você seria um auxiliar de trabalho? Eu sou cooperador. Cooperador. Cooperador, a gente... Seria um auxiliar de trabalho, na verdade, né? É isso? Enfim, e o Torres, ele não tem, assim, nada, né? Não pertence, assim, ao ministério em si. Isso, pessoal, tá? Só para... Porque tem gente que, de repente, pode pensar, né? Poxa, quem são esses três camaradas aí? O que eles são, né? Então, assim, a gente procura ter conhecimento da palavra, entendeu? Mas isso aí é independente, tá? É só para que, de repente, alguém queira saber, né? Ah, vocês são o quê? Quem são vocês na ordem do dia? Estão ligados à convenção, não sei o quê? Tem essa bobeirinha, né? Então, é só para poder ficar claro aí que nós somos pessoas bem ativas aí já no Evangelho, bastante tempo. Somos estudiosos da palavra, amantes da palavra. Bom, então vamos lá, pessoal. Então, vamos direto ao assunto, tá? Realmente é o que interessa. Tá? Se você gostou aí, comenta, tá? Se você discordar também de algum ponto, pode comentar, fica à vontade, tá bom? Aqui nós não temos nenhum problema com isso. Então, vamos lá. Bom, o primeiro ponto que eu queria levantar aqui, e vamos todos comentar, né? Eu vou comentar, eles também vão comentar, é já o ponto primordial, certo? O ponto primordial que é a descentralização do ensino escatológico, tá? E a internet, ela deu voz a muitas pessoas, certo? Muitas pessoas e, obviamente, que pessoas do meio pentecostal ou pessoas que anteriormente tinham essa visão como a mais correta, porque os seus pastores ensinavam, elas começaram a observar outras pessoas falando sobre esse assunto, e aí começaram, né, a fazer os seus contrapontos, entende? Então, por exemplo, né, na verdade, igual há pouco tempo atrás eu estava dando uma aula, e aí a minha aluna, ela mesmo, né, na escola dominical, e a aluna, né, a minha irmã, a jovem, na verdade, o assunto nem era escatologia, né? E do nada ela falou, eu acho que a igreja vai passar pela grande tribulação. Aí eu perguntei, mas por quê, irmã? Não, porque tá muito, o pessoal aí tá achando que não vai passar perseguição, não. Poxa, e a igreja primitiva, que não sei o quê. E eu assim, né, eu só tentei entender o porquê que ela tava falando aquilo ali. Então, quer dizer, muitas pessoas, elas já estão com esse pensamento, não só por conta, né, de si próprio, mas estão sendo influenciados de alguma forma, né, pela internet. A internet tem muita gente que fala sobre esse assunto, né, que está... você vê debates aí, pastores debatendo, Juliano Fraga, César Cavalcante, Elias Soares, né, que são, né, o Augusto Vailate, enfim, grandes teólogos aí que estão sempre debatendo sobre esse assunto, e obviamente que dentro do que for falado,
a pessoa ela vai escolher, entende? Então, assim, por muito tempo, foi o quê? Foi um dogma, certo? Um ensinamento onde que se você não tinha opção, porque tudo que você falasse, principalmente no meio pentecostal, eu sou do meio pentecostal, eu sei que os pastores são muito conservadores e às vezes acabam sendo até beirando a ditadores, né? Infelizmente, isso não é, né? Isso aí não é novidade para ninguém. Então acaba fazendo com que as pessoas que estão ali fiquem com aquilo ali e acreditem só naquilo ali, porque é aquilo ali que é o certo e acabou. Então hoje não tem mais isso. Hoje as pessoas estudam, as pessoas pesquisam, as pessoas elas vão entrar num debate, né? E numa linha de pensamento onde que elas mesmas elas vão ver por si próprias, entendeu? Então assim, aí fica aquela guerra, né? Entre uma linha e outra. Se você quiser passar para a grande tribulação, o problema é seu, passa. Se você está esperando o anticristo, estou esperando o Cristo. Essas coisinhas que a gente já sabe. Então, bom, eu queria agora passar aí para os meus amigos aí, né, para poder comentar, né, essa questão da descentralização, do advento da internet, o que vocês podem complementar. Eu falei com o José, né, logo do início, agora eu vou começar pelo Torres. Pois bem, pessoal, como o Xandão bem colocou, essa questão da descentralização do conhecimento. Isso veio principalmente através do quê? Através da internet. Como ele falou, a internet deu voz a muita gente que não era ouvida, muitos teólogos que eram anônimos e vieram a ser conhecidos, né, ficar famosos através da internet. A gente também não pode esquecer que tem um programa que é muito conhecido entre a cristandade brasileira em geral, e eu posso dizer que até fora do Brasil, mas principalmente aqui, que é um programa de debates chamado Vejam Só. Ele também ajudou nisso, só que ele não tinha tanta propagação, tanto alcance, como agora a internet está tendo. Então, os debates eram travados antes sobre as vastas linhas de interpretação sobre qualquer um dos temas, sempre teve os debates sobre esses assuntos. Mas o alcance em a palma da mão de cada pessoa, que é o telefone, só veio ter agora com a internet. Então, a descentralização do ensino através da internet facilitou que o pessoal tivesse acesso a esse tipo de conhecimento, a uma visão diferente sobre o mesmo assunto, a uma interpretação diferente, com argumentos e contra-argumentos, como eu falei, existem os argumentos e os contra-argumentos, tanto para um lado como para o outro, seja para qual for o tipo de assunto, arrebatamento, milênio, salvação, igreja, e outros assuntos que eu não vou colocar aqui, né, para a gente não fugir do ponto, a questão do arrebatamento. Então, essa descentralização do ensino trouxe essa informação para muitas pessoas que não tinham, através do seu telefone, que está conectado à internet. Então, as pessoas vieram saber, então existe essa outra forma de pensar, além da questão da linha que a minha igreja ensina. Então, existem outros teólogos importantes ao longo da história da igreja que interpretavam de outra forma. Tem teólogos que concordam com a interpretação da minha igreja, mas tem teólogos que não concordam, né? Então, é importante saber o que eles pensam. A minha denominação ela foi criada debaixo de uma visão teológica num determinado momento da história da igreja, né? Então, tem toda essa questão que a gente tem que analisar. Então, dito isso, também tem a questão dos seminários, né? Existem os seminários da própria denominação que a gente pertence, mas existem os seminários de outras denominações. E você poderia participar tanto presencialmente como online. Então, aquele conhecimento, através daquele seminário de outra denominação, com outra corrente teológica sobre o mesmo assunto, chegou até a gente também. Aí, veio os debates na internet, né? Cada expositor expondo a sua linha de visão sobre aquele assunto, então a gente acabava colhendo aquela informação. Então, isso que antes não era debatido internamente nas igrejas, começou a ser feito através da internet e alcançou a mente das pessoas. Então, nesse sentido, a gente acabou entendendo, mudando de opinião sobre alguns assuntos, que não é só arrebatamento, tem outros assuntos que a gente acabou mudando de entendimento. Então, fazendo a abordagem inicial, a descentralização do ensino quebrou aquele monopólio que tinha do pensamento. Essa questão do monopólio do pensamento, se a gente for fugir até da teologia, a gente pode ir para o campo da política e qualquer outro campo cultural. Mas pegando só a parte teológica, que é o que interessa a gente aqui, que é o nosso vídeo, então, o monopólio do pensamento foi quebrado, aquela hegemonia do pensamento, só se pode pensar assim, só se interpreta assim, a Bíblia só diz isso aqui, mas quem está dizendo é quem? Aquela pessoa com aquela linha de interpretação, daquela linha denominacional, daquele pastor daquela linha denominacional. Não é o que a Bíblia apresenta na sua riqueza de interpretações.
Então, a descentralização trouxe esse bem. Claro que trouxe maus, a gente poderia testar aqui o lado negativo da internet, né, em relação aos ensinos, que também está tendo muita herege, heresia, deturpações da palavra, gente sem credibilidade nenhuma, sem profundidade nenhuma na escritura, comentando da Bíblia, né? Também tem isso. Mas, o outro lado, o lado bom, é que veio esse conhecimento para todos nós. E a gente vai ver, e nós tiramos as nossas conclusões. Não os outros tiram por nós. É nós que tiramos as nossas conclusões. Com isso, eu encerro a minha parte por aqui e passo para o José. É isso aí, Torres. Vocês falaram bem, né, acerca dessa questão aí da descentralização, né, do conhecimento, está dentro do campo do monopólio. Por quê? Porque antigamente as pessoas só tinham acesso à informação, né, como você bem pontuou aí, Torres, isso abrange várias áreas, teológica, política, etc. As pessoas só tinham acesso à informação por meio, né, do centro que lhe era proposto, entendeu? No caso, a denominação. Tá travando, né? A TV, essas coisas, né, por meio dos smartphones, enfim, os telefones celulares, a gente tem muita informação, né? É óbvio que a gente tem que mesclar, né? Saber filtrar bem, de fato tem credibilidade, né? Tem aí legitimidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. E no assunto aí em questão, pré-tribulacionismo, a gente sabe que o pré-tribulacionismo, né, é uma corrente teológica que foi desenvolvida do século XIX para cá pelos meios tradicionais, né? Primeiro pela Igreja Católica, depois algumas igrejas aderiram a esse sistema de interpretação, né, de estudo, e isso acabou passando aos seus membros. E as pessoas que são membros de igrejas, fazem parte da membresia, etc., essas pessoas costumam ouvir somente o que as denominações ensinam, o que as denominações pagam, né? É sabido de todos nós que a Assembleia de Deus mesmo, que nós fazemos parte, ela tem uma casa publicadora, que é a CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que distribui livros para diversas áreas, né, teológicas, todos os meses. São milhares e milhares de livros que são vendidos, divulgados, né, enfim. Então, existe esse monopólio mesmo, né, na questão aí doutrinal, denominacional, que é a igreja, que acabou aí trazendo somente um lado da moeda para milhares de irmãos aí em Cristo. Entende? Então, hoje, com a descentralização, por meio da internet, a gente tem acesso a diversas informações, inclusive a do pós-tribulacionismo, que é uma visão que é antiga, que é bem, assim podemos dizer, arcaica, né? Porque remete aos anos iniciais da igreja cristã, diga-se de passagem, porque pode ser que alguém esteja aqui, ou alguém que está ouvindo essa live, vendo essa live, possa questionar e dizer, mas esse assunto aí, pós-tribulacionismo, não é recente? Não. Esse assunto é um assunto que já existe desde o começo da igreja, porém, né, pelos viés ideológicos e pela, vamos dizer assim, a centralização de assuntos somente divulgados pela denominação vigente, né, a princípio pela católica e depois pelos sistemas religiosos que são normais no nosso país, que nós estamos acostumados a ver, como a Assembleia e outras denominações, isso acabou passando para os seus membros, entende? E difundida para os seus membros. Então, as pessoas só entendem que existe uma corrente escatológica e pegam essa corrente como sendo 100% verdade, e não é bem assim. A gente precisa analisar o todo
e com a descentralização, a gente pode observar que deve ser observado. E as pessoas, encerrando minha fala, têm observado isso. Ao analisar, ao ver diversos vídeos, informações que até então elas não tinham em suas congregações, passaram a ouvir mais, a ler mais. Então, de fato, como muitos dizem, né? Eu ouço muitos teólogos dizendo que nós vivemos na era da informação, e essa é a verdade mesmo. A informação, como disse o Torres, está na palma das nossas mãos. Só não é informado hoje quem não quer. Entendeu? Antigamente você tinha que ir numa barraquinha, numa banca de jornal para comprar um jornal. Hoje não. Hoje você tem a revista eletrônica na palma do seu celular. E vice-versa. Né? Partindo para outras coisas também. Livros, enfim, assuntos você tem a um monte na palma da sua mão aí, no seu celular. Então é isso. Então um dos fatores aí do pré-tribulacionismo está perdendo aí a sua credibilidade é porque a informação chegou até nós, né? Até essas pessoas aí que têm aderido a outras correntes teológicas e têm observado, feito os contrapontos, né? Analisado, né? O que eu costumo dizer, as análises sintáticas e morfológicas, observando ali, ó, dentro das escrituras como verdadeiros bereanos, e aí isso faz com que as pessoas mudem de opinião. Isso é normal. É normal. E terminando esse bloco, né, dessa questão, né, da descentralização, muitas pessoas, principalmente os próprios pentecostais, eu digo os membros, né, eles não têm muito conhecimento, por exemplo, sobre como se originou o dispensacionalismo, como se originou, de fato, essa questão, né? Então, acaba sendo assim, né? Qual foi o motivo, né, do pré-tribulacionismo? Eu preciso ressaltar, tá, pessoal? Aqui nós não estamos defendendo linha nenhuma. Nós estamos analisando, tá, uma determinada pergunta do caso, né, que está norteando a nossa live, e nós estamos analisando, né, como que isso se deu, porque como o Alexandre José falou, é fato de que anteriormente não havia essa ideia, tá? De um dispensacionalismo, embora tenha livros, né? Se eu não me engano, tem um livro chamado, eu não li ele ainda, mas tem um livro chamado Dispensacionalismo antes de Darby. Nada impede de que antes de Darby, por exemplo, né, que sistematizou ele juntamente com o Silas Scofield, nada impede de que antes dele tivesse já alguém que já tivesse uma linha parecida, como, por exemplo, se eu não me engano, o nome dele eu acho que era Riviera ou Lacusa. Tem um padre, enfim, tem um camarada que ele tem um livro que é antes de Darby, que mais ou menos fala sobre isso, tá? Sobre a vinda gloriosa de Cristo, enfim, ele dá uma ideia dessa questão. Então, nada impede que antes teve. Agora, quando nós falamos da história, tá, da história em si, eu sei que muitos pastores aí, igual o Juliano Fraga, defende aí o tal do Éfraim, né, ou Efraim, o sírio, né, de que ele escreve já ali no IV século, se não me falha a memória, e ele escreve ali sobre alguma coisa que ele escreve da ideia de um arrebatamento pré-tribulacional. Mas como nós sabemos, né, na verdade, o nome de quem escreveu isso é um pseudo-Éfraim, né, é um escrito falso, né, ou o nome de quem escreveu falso, né? Então, é estranho ver alguém, né, que defende o pré-tribulacionismo defender uma ideia dessa aí, tá? Por mais que o escrito lá possa ter alguma conotação pré-tribulacionista. Então, analisando isso, analisando a história, analisando tudo isso, né, que nós não podemos fugir dela, nós vemos que o que aconteceu, né, ali para o século XIX, o século XX. Quando foi sistematizada essa ideia ela se alastrou, entendeu? Principalmente por meio da Bíblia de Scofield, aquela Bíblia de estudo, aonde que aquilo ali foi a força motriz, né, no caso do pré-tribulacionismo chegar até nós hoje, né?
E não só isso, isso influenciou tanta gente que vocês têm o filme Deixado para Trás, o 1 e o 2. Pô, quem nunca viu esse filme? Né? Então, quer dizer, e sem contar os seminários, né? O seminário de Dallas, temos o seminário de Dallas, sem contar as grandes cruzadas que eles faziam, né? de ensinando essa linha teológica, essa linha escatológica. Então, obviamente que tinha tudo para crescer mesmo. Isso veio dos Estados Unidos, e como muita coisa veio dos Estados Unidos, né? Então foi se alastrando o mundo afora. Então, hoje nós sofremos de grande influência, certo? Então, por isso é que, obviamente, que o pensamento ele é majoritário. Né? Ele é majoritário porque muitos acreditam nessa linha interpretativa, nessa visão. E só que hoje nós estamos vendo já uma guinada, né? Embora não seja ainda uma guinada assim muito muito grande, né? Você não vai ver tantas pessoas assim, você vai ver um número bem grande, mas ainda assim o pré-tribulacionismo ainda é a maior linha escatológica aí, seguida aqui no Brasil, principalmente pela linha pentecostal e neopentecostal. Tá? Então, beleza. Então, acho que esse primeiro bloco, né? Então, aí o primeiro ponto aí que nós observamos foi a descentralização aí da informação, né? O advento da internet, como o AJ falou, o Alexandre José, ele está fora aí, né? Deu algum problema. Mas ele bem disse que não só nessa área escatológica, mas também na área política, certo? E em várias outras áreas nós chegamos a um conhecimento que, né, veio a nos libertar de algumas amarras aí que nós sofríamos, tá? Mas, enfim, então eu vou agora começar o próximo bloco. Eu queria que o Alexandre Torres aí, ele apresentasse aí, né, mais um dos motivos pelos quais o pré-tribulacionismo tem caído de descrédito, as pessoas não têm mais acreditado, né, nessa ideia de que vão ser livres de um momento de grande tribulação, de perseguição. Então, né, porque assim, para o pré-tribulacionista isso é uma heresia, né? Isso é uma ofensa, né? Assim, para o pré-tribulacionista raiz. E aqui o que eu falei, nós não vamos nos identificar aqui quem é pré, quem é... Não é isso que eu estou dizendo, nós estamos analisando as duas visões, os argumentos que são usados. Então, dentro dessa ideia, quando você fala sobre essa questão de passar por um momento de grande tribulação, passar por um momento de grande perseguição, para aqueles que ouviram e que acreditam piamente nessa ideia pré-tribulacionista, eles vão achar que isso aí é uma heresia das grandes, né? Então, assim, existe até, não sei se você já ouviu, Torres, aquela ideia assim, Cristo é o noivo, né? Por acaso o noivo vai vir buscar uma noiva toda arrebentada? Então, quer dizer, tem esses pensamentos, né, que são gerados no sentimento humano, né? Não são gerados pela Bíblia, são gerados pelo sentimento humano, desse entendimento, entendeu? Então, assim, as pessoas não aceitam de forma nenhuma que esse momento a igreja possa passar, e conforme for passando, a gente vai apresentando os argumentos aí, tanto de um quanto do outro. Mas eu queria que o Torres aí começasse aí a discorrer sobre mais algum ponto aí que ele enxerga, e a gente vai falar sobre isso aí. Como tu falou, né, as pessoas do meio, as pessoas não, os teólogos, né, que é quem fundamenta as doutrinas e traz para os crentes, né, que são das igrejas pentecostal / neopentecostal. Então eles fazem esse tipo de afirmação, como você colocou, né, eu chamaria até de teologia romântica, teologia sentimental. É uma teologia baseada em sentimentalismo, é uma teologia baseada em romantismo hollywoodiano, né, não é baseada na palavra unicamente, né, que é o correto. Então eles pegam esses argumentos, mas Cristo não vai deixar sua noiva sofrer, que noivo é esse maldoso? Uma afirmação que eles fazem em relação aos pós-tribulacionistas é a teoria do bate e volta, a teologia do bate e volta, né? A igreja sobe e volta, sobe, bateu, voltou. Ou seja, são argumentos, né, que eles vão usando como descredibilizando o outro lado, né? E também aí vem o pós, né, que como nosso intuito aqui da live colocar o assunto para ser discutido,
Então, pegando agora a visão pós, o pós vai dizer do pré. É a teologia das três vindas, teologia da meia volta, a teologia da igreja repartida, né? Cristo vem buscar só uma parte, depois deixa outra, vai buscar depois. Então, os dois lados vão apresentar essas brincadeiras, né? Eu estou colocando aqui, claro, as brincadeiras, eu não estou colocando a teologia em si sobre o assunto. Agora, eu vou falar já teologicamente. Na cabeça do dispensacionalista, do pré, ele vai colocar assim, como o Xandão colocou em relação à noiva que sofre. Não é possível um noivo aceitar que a sua noiva sofra. Ele vai pegar a noiva que se preparou para ele buscar ela limpinha, bonitinha, bem cuidada. Só que quando a gente vai pegar essa teologia e vai aplicar na igreja, na própria igreja que o pessoal tanto fala, você vai ver que a própria história da igreja mostra outra coisa. A igreja já começou sofrendo brutalmente no início dos primeiros séculos. Então, se essa teologia é correta, então Jesus faltou ser um noivo coerente a partir dos primeiros séculos. Então, já estou colocando a teologia sendo contra-argumentada, né? Não estou dizendo nem que eu defendo ou sou contra, estou colocando os argumentos e pegando a linha de pensamento do dispensacionalismo. Então, já tem esse contra-argumento. O dispensacionalismo precisa rebater esse argumento de a igreja não pode sofrer, mas a igreja sofreu e continua sofrendo. As pessoas falam assim, mas foi nos primeiros séculos, era difícil, Império Romano, perseguição, falta de... A igreja ainda não tinha ganhado as massas, aquela coisa toda, certo? Hoje em dia, a igreja continua sendo perseguida, e brutalmente. Queimada viva, fuzilada, ateada bomba nela, arrancada dos seus locais de culto e sendo expulso da família, se é a família de uma determinada religião do turbante, que o pessoal vai saber o que eu estou falando. Se o restante, se algum deles se converterem, eles expulsam, não quer saber se é filho, se é filha, se é mulher, seja lá o que for, genro, nora. Então a pessoa é tratada de qualquer jeito, em algumas regiões do planeta. Tem aqueles países que têm um regime fechado, um regime de força, que não permite a pregação do evangelho, e se você se declarar cristão, você é preso, torturado, e o pior, chega a falecer nesse tipo de regime. Então, tem locais no mundo que o cristianismo é tratado assim, não pode nem ser pregado, quanto mais vivido. Então, a igreja, ela é perseguida no passado, foi ao longo da história, se a gente quiser pegar alguns pontos da história até esses 2000 anos de história, e continua sendo. Então, nada mostra, já na história, de que esse tipo de pensamento seria errado, de Cristo ver a sua igreja sofrendo, e só vingar ela, que aí é outra história. Cristo vai vingar a sua igreja, vai vingar o seu povo. Aí essa vingança vai acontecer quando ele voltar. Então, tudo isso está acontecendo, não vai ficar ao léu, não vai ficar por isso mesmo. Vai ter o dia de vingança, o dia da ira de Cristo, né? Que aí eu vou deixar até para a gente comentar um pouco mais, conforme for passando aqui essa nossa gravação, esse nosso vídeo, essa nossa live. Então, o outro argumento que eu colocaria também, agora já colocando lá do pós, o pós vai responder dessa forma: olha, a igreja sofreu. Você disse que ela não sofre, a igreja sofreu e continua sofrendo. Mas aí o pré vai dizer para o pós: mas Deus tem uma relação com Israel, e o Velho Testamento mostra isso, e até parte do Novo Testamento, e ela tem uma relação, e Cristo tem uma relação com a igreja, que veio ali nos primeiros séculos. Então, você não pode aplicar coisas que é para Israel, para a igreja. Então, esse é o grande argumento, entre outros, que o pré usa contra o pós. Só que aí fica aquela história. Aí o pré vai ter que responder: Deus tem dois povos? Esse aqui para mim, é o cerne da questão. Não é nem a igreja sofrer numa grande tribulação. É que eles separam povos, Israel e igreja. E tem coisa que é destinada só a Israel e coisa que é destinada só à igreja. Mas eles vão ter que, por inferência, por coerência, eles vão ter que declarar isso. Cristo, Deus, tem dois povos. Então ele vai ter um tratamento específico para esses dois povos, e ele vai ter salvações distintas. E aí que a teologia fica mais estranha. O pós, como ele é aliancista, crê numa única aliança vigente, ele vai colocar: não, Cristo só tem uma aliança vigente, aquela lá foi cumprida e desfeita na cruz. Só tem uma. Então, o povo que está nessa aliança, esse povo vai ser salvo. E esse povo vai ser salvo num único momento, que aí estamos falando do corpo glorificado, que é o assunto arrebatamento, escatologia, o tempo do fim. Então, essas são as principais contradições que eu coloquei em relação à visão pré sobre esses assuntos e a visão pós. Mas, claro, que tem muita coisa para ser falada, e eu já passo a palavra para o José. Então, José, dentro disso que você falou aí...
José, tu ficou fora aí, né? Um tempinho, então. Aí eu passei, né, para ele poder apresentar. Mas eu ouvi. Oi? Ah, tu ouviu? Ah, beleza, então. Então pode continuar. Mas eu ouvi muita coisa. Tá, pode. Sobre essa questão aí, Torres, que você falou, que para alguns irmãos nossos, né, considero nossos irmãos pré-tribulacionistas, até porque fazem parte da mesma corrente, né, enfim, da mesma igreja que nós pertencemos, eclesiasticamente falando, que dizem que a igreja não pode sofrer e tal. Você até usou esses termos aí, né, Torres? Como se fosse um sensacionalismo, de fato, né? Mexe no emocional, as emoções das pessoas, é o romantismo de fato. Isso é fato e contra fatos não há argumento. E aí apelam, né, dizendo que Cristo jamais deixaria a sua igreja passar pela grande tribulação, porque isso resultaria um sofrimento, né? Um sofrimento assim nunca antes visto para sua noiva, para sua igreja. Porém, alguns irmãos que defendem o pós-tribulacionista, né, eles vão dizer o quê? Que isso faz parte da história da igreja e continuará fazendo parte da história. Isso não vai mudar, porque é bíblico. Se nós formos, por exemplo, para 2 Tessalonicenses capítulo 1, a partir do versículo de número 3, nós observamos ali que Paulo, ele vai falar para os irmãos de Tessalônica que importava que eles fossem atribulados, né? Se nós formos ler o versículo 3 ao 5, ou melhor, até o 6, vai dizer assim, ó: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós. Fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições. Olha aí. E nas tribulações. É a mesma palavra grega que é empregada para a grande tribulação lá no finalzinho. O que vai mudar é só a palavra grande que vem no começo, né? Só. Mas a questão da tribulação é a mesma, que é tlit. E suportais. Sinal, olha que interessante, versículo 5 é a chave. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação ao que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que conhecem ou que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus. Olha que interessante, ele está dizendo aqui que as tribulações, elas são, segundo o pensamento pós-tribulacionismo, ou tribulacionista, dentro do texto aqui, o que Paulo está dizendo é o seguinte, que essas tribulações, elas fazem parte da vida cristã. E que essas tribulações foi Deus mesmo quem permitiu que a igreja sofresse. Para quê? Para que elas, ou para que ela, né, melhor dizendo, pudesse ser digna. Olha aí. Digna do reino de Deus, das coisas de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus não é de qualquer maneira. Não é no sossego, né, na bonância. Tudo bem que o reino de Deus tem as bênçãos, né? Tem a paz, tem tudo. Porém, uma das coisas que nos dignifica na presença de Deus e que nos faz ser havidos do reino de Deus é sermos atribulados. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Então, essa ideia de que a igreja, né, ela não pode ser atribulada, ela não pode ser espancada, ela não pode sofrer. Isso aí, irmãos, não é uma argumentação, irmãos pré-tribulacionistas, meus amigos, meus irmãos, não é uma argumentação boa contra os pós-tribulacionistas. Por quê? Porque vai ter esse texto aqui que vai dar tela azul em nós. Em nós.
Pode falar, Xandão. Já temos aqui um pós-tribulacionista na live, né? Brincadeira. Não. Eu só pontuei aqui a questão dos irmãos, né? Que costumam usar dessa falácia, né? Não, tô brincando. Mas é que eu falei, né? A gente aqui nós estamos analisando, né, os argumentos, né? E é interessante, pessoal, porque, vamos lá, eu quero só pegar o que o Thomas falou aqui, porque, como eu falei, né? Teólogos pré-tribulacionistas, né? E defendem o arrebatamento, né? As tribulações. Mas existe uma questão, né, que ele falou ali, que eu preciso também falar, porque o que acontece? Se, né, dentro da linha pré-tribulacionista haverá uma segunda oportunidade, segundo o pensamento pré, né, quem ficar aqui vai sofrer, mas pode ficar tranquilo, porque vai ter uma segunda oportunidade, mas vai ter que comprar a salvação, você vai ter que agora lidar com o seu, dar o seu próprio sangue, né, porque, enfim. E, assim, eu quero até comentar aqui, acho que eu já comentei com vocês, que na revista da Escola Dominical, né, desse trimestre agora, vai falar sobre o Espírito da Babilônia, o pastor Douglas Batista, que é o comentarista da Legião, um pastor muito bom, né, tem uma sabedoria muito grande, gosto. Eu estive vendo algumas, né, eu vi lá quando ele defendeu a questão do aborto, né, lá com a ministra Rosa Weber, enfim. Muito bom, mas ele deixou a desejar, no meu entendimento, uma situação em que ele escreveu logo na primeira lição, em que a dispensação da graça, ela termina com o arrebatamento da igreja. Então, se a dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja, então significa que, após o arrebatamento, antes dos 7 anos de grande tribulação, segundo o pensamento pré, então, como é que vai ser o processo de salvação se o período da graça se encerra? Né? Porque dispensação é um período de tempo, de acordo com a interpretação, né, pré-tribulacionista. Na verdade, as dispensações que geraram o pré-tribulacionismo. Não era nem uma visão escatológica. Na verdade, foi o dispensacionalismo que acabou gerando o pré-tribulacionismo. Mas, veja bem, se ele diz isso, né, que acaba quando a igreja for arrebatada, então significa que, se não a graça, né, se a salvação é pela graça e é pela cruz, como que será a salvação? Bom, eu achei interessante, né, só comentando aqui, porque foi assim, lendo ali, eu achei bem estranho. Talvez não alguém acredite, né? Não sei se ele acredita nisso. Mas comentando o que o Torres falou, em relação à questão da divisão de povos, nós temos, ao passo que o pré-tribulacionista, ele diz que, por acaso, Cristo irá vir buscar uma igreja toda arrebentada, nós temos também a situação em que ele divide essa igreja, onde ele busca uma parte privilegiada para fazer parte lá, né, das bodas e tal, para ficar festejando lá no céu. Vamos conhecer nossa temporada, vamos festejar. E outra parte da igreja que fica aqui está sendo atribulada, perseguida. Eu acho até, às vezes eu acredito até, que eles entendem que morrer por Cristo é uma vergonha. Desculpa, né? Mas me parece que aqueles que ficarem, né, por não serem dignos, né, de subir na primeira, vocês vão ter que ser perseguidos. Quero ver como é que vocês vão fazer para não aceitar a marca. E, tipo assim, como se isso, né, como se negar, né, o mundo para poder servir a Cristo fosse algo de outro mundo para o crente, né? Entendeu? Porque falar isso aqui para nós ocidentais é fácil, né? Agora, como o Torres bem disse, a igreja vem sendo perseguida não só naquela época. Claro que houve momentos em que teve uma perseguição maior, né? Claro, a igreja estava, o evangelho estava sendo pregado naquele mundo que se tinha noção ali, que se tinha conhecimento, mas ficou se espalhando pelo mundo inteiro. Mas hoje, nós, teoricamente, gozamos de uma paz em relação à perseguição. Isso vai acabar, claro, já está acabando. Mas do outro lado do mundo, né? E como a gente vai colocar aqui, né? Se o pré-tribulacionismo fala dessa maneira, então, essa igreja que está sofrendo lá, por que o noivo não livrou elas, então?
né? Já que você acha que o noivo veio buscar uma noiva toda arrebentada, ora, o pessoal do outro lado está todo arrebentado. Ou não está? Então, assim, realmente são argumentos, né, que vão se contrapor e as pessoas vão observando isso, e um dos principais argumentos que as pessoas têm observado, né, elas têm observado que não bate muito, é justamente a questão da perseguição. Mas por que Deus vai me livrar de um momento e não me livra agora? Por que Deus vai me livrar? Entendeu? Tem gente que pensa assim, essa irmã que eu falei, é exatamente o pensamento dela. Mas por que Deus tem que me livrar? Se tem gente, tem meus irmãos que estão lá sofrendo tantas coisas horríveis, né? Então, é muito bem colocado. Agora, sim, eu vou levantar uma questão aqui para a gente comentar também. Já tem 45 minutos, a ideia aí é 1 hora, 1h10 no máximo, também preciso sair aqui. Mas, veja bem, eu vou falar aqui de um argumento, né? O argumento pré-tribulacionista, né? Onde eles têm a base para, né, a principal base, tá? Para o arrebatamento antes da tribulação, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, tá? 1 Tessalonicenses capítulo 4. Tá? A gente vai dar uma lida aqui, é conhecido, tá? Mas eu queria só fazer um adendo aqui ao que o pós-tribulacionismo, né, o contra-argumento pós-tribulacionismo em relação a esse texto. Então, o texto é bem conhecido. Vou ler rapidinho aqui para vocês aí ouvir isso aí rapidinho. Você sabe, mas eu só quero ler rapidinho. Então, geralmente, o pré-tribulacionista ele começa por onde? Ele começa pelo 16, que diz assim, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor, ou para sempre com o Senhor. Só que, veja só, pessoal, aí, qual é o contra-argumento pode, né? O verso 15 diz assim, ó, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que mortos. E aqui eu quero trazer um ponto aqui interessante. O pré-tribulacionismo, né, ele, né, fala... Oi, minha filha. Minha filha tá aqui, ó. Fala oi, pessoal. Oi. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau. Pronto. Então, voltando aqui de raciocínio. Então, vamos lá. Então, olha só que interessante, tá? Eu acho isso muito interessante, pessoal. Então, vocês comentem aí. Vamos ver, né, se isso tem lógica, se isso não tem. Mas veja só, pessoal. Jesus, ele ensina sobre a vida dele, certo? Foi o que mais ensinou sobre a vida dele, correto? Ensinou para os discípulos. Concorda comigo? Beleza. Nós dizemos, né, ou os pré-tribulacionistas dizem, que algumas passagens, por exemplo, principalmente na vida de Cristo, é exclusivamente para os discípulos. Então, beleza. Ok. Quando Paulo, né, e Paulo não é, né, ele não é testemunho de Cristo, ele é apóstolo dos gentios, como nós já sabemos, mas quando ele fala sobre esse fato, ele fala sobre a vinda, certo? Ele fala sobre a vinda. Aí, qual é o argumento, né, o contra-argumento? Bom, então quer dizer que Paulo, ele que diz que teve revelação do Senhor, né, tudo que ele aprendeu foi diretamente de Cristo, né, ensinando para ele. Então quer dizer que Cristo ensina uma vinda diferente da que ele ensinou para os apóstolos? Aí eu pergunto a vocês, qual é a vinda que os apóstolos, por exemplo, Pedro fala? Que vinda é essa que Pedro fala? Porque Pedro não fala de um arrebatamento. Pedro fala da vinda de Jesus. Que vinda é essa que ele fala, então? Já que ele não fala do arrebatamento. Então, será que o termo arrebatamento, aí como diz aí o nosso amigo Rodrigo, né? O termo arrebatamento, ele é um termo técnico, né? O termo que só é usado para identificar, né, esse momento que nem no texto está dizendo, né? O texto ali, você vê que o texto está dizendo quando será esse arrebatamento. Fala sobre o arrebatamento, mas não diz que será através da tribulação. Você não tem nenhum lapso temporal no texto. Aliás, Paulo nunca falou isso, né?
Paulo em si nunca falou de forma clara. O que tem é uma interpretação lá de Daniel, capítulo 9, versículo 24, né? Sinta seu coração sobre o teu povo, enfim, mas aí a gente vai entrar em outra questão. Mas vocês estão entendendo? Então, um argumento pós-tribulacionista que eu acho muito interessante é justamente isso, tentar entender, então, quer dizer que, então, Cristo fala para os discípulos de uma vida e fala para Paulo de outra vida. Aí você tem lá os discípulos falando sobre a vida de você tem Tiago falando sobre a vida, você tem Pedro falando sobre a vida. Que vida é essa que eles falam, então? Já que nós temos aí, e aí não adianta a gente querer tapar o sol com a primeira, porque a vida não tem duas fases. Vida em duas fases não existe, porque Paulo está falando de vida. Paulo está falando, nós ficarmos vivos para a vida, ou seja, então, nós temos a vida do arrebatamento, segundo o pré-tribulacionismo, e nós temos a vida de glória. Só que aí nós vamos ter esse pequeno problema. De que vida Paulo está falando? Não, Paulo está falando da vida do arrebatamento. Ok. Mas e Pedro? De que vinda que ele fala? Tiago, de que vinda que ele fala? Entendeu? Então eu queria... já estou 51 minutos, falei até mais de 5 minutos, mas eu só queria trazer esse panorama aqui para que vocês comentassem aí, a gente pudesse dar continuidade e tentar terminar com 1h10. Vai lá, ô José, pode começar aí. José? Ué, o que o José? Eu falo, então? Espera aí, José, tá ouvindo ou não? Ele botou aqui que tá muito barulho. Tá ouvindo? Deu uma travada, né? Tô ouvindo, mas tá muito barulho. Eu tô ouvindo barulho não, mas fala aí, Torres. Deixa o Torres falar então. Tenta melhorar a tua conexão aí. Pois é, então, nesse texto que o Xandão colocou sobre que Paulo está falando sobre a vinda de Cristo, e também outras pessoas, como o Xandão citou, que também estão falando da vinda de Cristo, eles falam de uma única vinda, eles não mencionam nenhum detalhe dessa vinda, né? Eles não mencionam nenhum detalhe além dessa vinda. E é como as perguntas que o Xandão colocou, ficam essas pontas soltas. De que vinda eles estão falando? Estão falando da mesma vinda ou de vindas diferentes? Porque tem que ser a mesma vinda, porque senão eles teriam que estar falando de várias vindas de Cristo, e aí fica já bem herético, né? Porque nós temos que colocar para que tanta vinda, né? Para que tanta e volta, e é uma coisa estranha. Então, Paulo cita esse mesmo texto com palavras diferentes em outro livro, que inclusive está até aberto aqui para comentar, e agora aproveitando que o Fernando colocou esse texto, eu vou colocar esse aqui, porque Paulo está falando do mesmo assunto. Vocês vão ver que Paulo parece estar falando do mesmo assunto. Na verdade, está falando do mesmo assunto, mas como nós estamos colocando aqui o assunto de forma imparcial, para analisar a visão pré e pós do mesmo texto, então vou colocar o texto aqui e vou ler. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O mesmo texto que o Xandão citou em Tessalonicenses. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aí, como é que o pré vai responder isso aqui? Vai ter uma outra passagem, que eu não vou lembrar exatamente o versículo, que Paulo vai falar assim, Cristo as primícias. Aí, Cristo as primícias, e os que são de Cristo na sua vinda. Então, eles pegam essa explicação para falar assim, Cristo é a ressurreição de Cristo. As primícias, outra ressurreição. E os que são de Cristo na sua vinda. Então, são três grupos. Cristo, as primícias, e os que são de Cristo na sua vinda. Então, ele separa dessa forma, para poder explicar mais de uma ressurreição. Porque vai entrar naquele argumento, naquela pergunta que o Xandão colocou. De que ressurreição esse pessoal vai fazer parte? Porque uma parte já foi. Está festejando o céu. Fica uma parte sofrendo, morrendo, e os judeus também se lascando, né? Para ficar vivo até onde der. Então, esse pessoal vai participar de que transformação de corpos? Porque uma galera já ressuscitou e já foi transformada. Ficou uma parte, que é os deixados para trás, junto com os judeus. Então, eles vão participar de uma outra ressurreição e de uma outra glorificação. Então, eles encaixam essa explicação do Cristo, as primícias, os que são de Cristo na sua vinda. Então, as três separações, né? Aí eles pegam essa passagem que eu li agora, de esse que vos digo um mistério.
nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vão morrer, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Eles pegam esse num abrir e num momento, num abrir e fechar de olhos, eles colocam o arrebatamento. Quando é que vai ser o arrebatamento? Num abrir e fechar de olhos. Então, o arrebatamento aconteceu. Aí pega esse outro texto que eu falei, Cristo, as primícias e os que são de Cristo na sua vinda. Então, ele separa dessas três formas para falar. Existe mais de um arrebatamento. Existe mais de uma ressurreição. Agora, qual é a visão pós sobre esse texto? O pós vai falar o seguinte, não é que tem três separações de pessoas. Cristo, as primícias e os que são de Cristo na sua vinda. Não. O texto está falando que Cristo é as primícias, ele é o primeiro que ressuscita, porque ele faz isso para a nossa glória, para que nós tenhamos parte na ressurreição dele. A vida dele é transmitida para a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo vai se reunir em um só momento. O corpo glorificado de Cristo vai acontecer num só momento. Quando todo ressuscitar e se transformado junto. Aí o texto vai dizer, na visão pós. Esse que eu lhes digo um mistério. Qual é o mistério? Nem todos vamos morrer, mas todos seremos o quê? Transformados. Todos quem? Todo mundo. Quem vai morrer e quem vai ficar vivo. É o que o texto está falando. Na visão pós. Num momento, isso vai acontecer quando? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Então isso vai acontecer quando? Num momento. Num abrir e fechar de olhos. Tudo isso vai acontecer o quê? Num momento, o quê? A ressurreição de quem está morto, a transformação de quem, junto com quem está vivo. O arrebatamento. Então essa é a visão pós. Então quando você coloca essas duas formas de interpretar o texto, o pré e o pós, você vai vendo mais ou menos quem está dentro do que o texto está falando. Então, é por aí, pessoal. Então, até colocando, faltou uma parte minha em relação à explicação histórica, vou aproveitar esse momento e falar. A visão pós, ela é ensinada desde os primórdios da igreja. A visão pré tem essa dificuldade de se amparar, se desde os primórdios ela é ensinada, tanto que o Xandão colocou que pode ser que esse tal de Efraim, se é que foi ele mesmo, pode ter falado alguma coisa, mas a visão pós, quando as pessoas colocam assim, ela é herética, ela é herege, não, ela é ensinada desde o início da igreja. Claro, você pode não concordar, você pode não acreditar e nem interpretar igual, mas dizer que ela não existe, é nova ou herética, é complicado, porque os pais da igreja falavam dela, dessa visão de Cristo vindo uma única vez e arrebatando a igreja no final de tudo. Mas, claro que a visão pré tem as suas bases para poder interpretar, que é o que eu acabei de colocar, como eles interpretam o mesmo texto, a visão pré e a visão pós. Aí, José, fica à vontade agora. Rapidinho, deixa eu só fazer um adendo aqui, porque o que acontece? Assim, a gente acaba, às vezes, observando que falta um pouco de leitura, né? Porque, assim, quem interpreta dessa forma que você falou, né, que primeiro Cristo, depois as primícias, né? E aí eles vão fazer uma ligação lá com a colheita, né? Fazer a parte lá com a festa das colheitas, isso? E aí vão pegar, vai e tal, beleza. E aí o que acontece? Isso aqui, aí, eu digo assim, né, com todo respeito, que faltou leitura para quem está interpretando desse jeito. Porque, olha só, aqui, no verso de número 20, olha o que diz aqui, olha. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias. Então, Cristo é que é as primícias. Não existe essa divisão. Quando ele está lá na frente, ele resume. Ele fala Cristo, aí ele bota entre vírgulas as primícias, né? Que aí, dentro do que nós conhecemos, é o chamado apóstolo, que é uma explicação que é colocada ali entre vírgulas, mas está falando do termo anterior, né? Que é Cristo, e depois os que são de Cristo na sua vida. Ou seja, não existe essa separação. Por que não existe? Porque o verso 20 está claro. E quem é as primícias é Cristo. Então, só para fazer esse adendo aí que você falou, né, para não deixar o pessoal voando aí. Poxa, desculpa, né? Mas realmente quem interpreta dessa forma e faz essa separação está assim, coberto de equívoco. Mas, José, vai lá, complementa aí para a gente terminar. 1 hora já, vai lá. Nós falamos, hein? Então vamos lá, para concluir, pegando um gancho no que vocês falaram aí, né, sobre a vinda. A palavra vinda é uma palavra grega que denota um aparecimento, né, glorioso, né? Se a gente for analisar essa palavra dentro dos originais, a palavra vinda vem de parousia, né, ou parose, como alguns
menciona aí, e significa o quê? Vinda gloriosa, vinda, aparecimento, denotando uma vinda de um rei que saía de uma extremidade a outra, ou de um certo local a outro. E quando Jesus fala sobre isso nos evangelhos, os apóstolos também, nas epístolas, eles pontuam esse acontecimento como algo glorioso, como algo que não vai se dar, como dizem os nossos irmãos pré-tribulacionistas, e é isso que também está fazendo muito o pré-tribulacionismo cair em descrédito, como eles dizem, uma forma secreta, né, é algo invisível. Não. Por quê? Porque vinda, ela sempre denotou isso, denotou a forma visível, um aparecimento glorioso. Né? Quando o Filho do Homem apareceu dentro da sua vinda, foi um aparecimento glorioso, que até os magos do Oriente viram a estrela no céu, né? Viram a estrela, observaram os sinais e seguiram. Então, da mesma forma como os magos do Oriente viram a estrela no Oriente, lá no céu, a igreja também vai ver o Senhor Jesus, né, vindo, vai contemplar isso, e isso não é invisível, isso não é... Mas trazendo aqui para o assunto de separação, né, dentro desse texto aí de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 20 ao 23, é um erro, nossa, gravíssimo, você separar dessa forma isso aí afronta até o português, né? Como bem pontuou o Xanão aí, ali não está fazendo diferenciação, separação de três coisas. Não, ali está conjugando as duas formas, Cristo as primícias, é uma coisa só. E os que são de Cristo na sua vinda. Quem são os de Cristo? Nós, igrejas do Senhor. Então, não tem esse negócio de separar igreja, depois primícias, fazendo menção ao arrebatamento, e depois, né, os que ficarem na grande tribulação. Pelo amor. O Torres pontuou, bem pontuado aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, que diz que é num momento, num abrir, né, e fechar de olhos. Vale aqui salientar que dentro de 1 Coríntios capítulo 15 não aparece em hipótese alguma, a palavra harpazo, que é a palavra grega para arrebatamento. Essa palavra não aparece em todo o capítulo de número 15 de 1 Coríntios. Então, resume que Paulo não está falando de arrebatamento em 1 Coríntios. Ah, mas fica subentendido. Tá, fica subentendido, mas não tem a palavra harpazo. Quem encontrar a palavra harpazo em 1 Coríntios 15, me mostra, porque até hoje eu não vi. Aparece parousia, aparece vinda, aparece ressurreição, que aí nós sabemos que está intrinsecamente linkado, né? Ressurreição com arrebatamento. Mas a palavra harpazo não aparece. É óbvio que é dentro do mesmo evento, mas você pegar o abrir e fechar de olhos e atribuir uma palavra que nem sequer aparece dentro de um contexto, isso não é uma exegese sadia. Isso é a violentar o texto. Isso é uma exegese, é quando você tira do texto o que o texto, ou melhor, quando você aplica ao texto o que o texto não diz. Porque a exegese é você extrair. E a exegese é você aplicar, é você colocar algo que não existe no texto e interpretar ao seu bel prazer. Então, é isso. Outra coisa também, aqui, meus amados irmãos, e os pré-tribulacionistas que estão nos ouvindo aí, o que tem feito também que o pré-tribulacionismo caia em descrédito é a questão, por exemplo, das bodas, né? Das bodas do Cordeiro. Muitos irmãos pré-tribulacionistas dizem que nós vamos ceiar com o Senhor Jesus no céu, haverá uma festa que durará 7 anos no céu, que é o período de duração da grande tribulação aqui na Terra. Porém, quando nós vamos analisar os textos, para finalizar aqui essa live, nós observamos que não é bem assim, né? E é esse um dos pontos que tem feito com que muitos irmãos acordem para a realidade, né? Porque alguns irmãos estão enxergando isso, principalmente dentro do livro do Apocalipse, que não é bem assim como os pré-tribulacionistas ensinam, de que as bodas do Cordeiro vão ser 7 anos no céu, depois que o Senhor Jesus arrebatar a igreja. Não é isso que o livro de Apocalipse ensina para nós.
Porque quando nós vamos lá para o capítulo 19, por exemplo, de Apocalipse, a partir do verso 6, nós observamos que a noiva já se ataviou, se aprontou, né? A si mesmo. Quer dizer, ela se preparou, não é verdade? Por meio da palavra, da santificação, que está lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. E isso faz o quê? Isso dá à igreja o direito de cear, de ser gloriosa, de pertencer ao Senhor, porque ela se santificou, ela se ataviou, e a palavra ataviar ali é se preparar. Então a noiva se preparou, e o preparamento parte de nós, e não do Senhor. O Senhor deixou os elementos pelos quais nós podemos nos preparar, os quais é santificação e palavra, né? Pelo lavar regenerador. É o que Paulo vai ensinar lá. Nós somos limpos pela palavra. Então, assim, lá em Apocalipse 19, versículos 6 e 7, diz lá que a noiva se ataviou, voltando para as bodas. Depois que a igreja ela se ataviou, ela vai ceiar com o Senhor. Mas isso só depois das bodas, não é antes das bodas. Por que eu falo isso? Porque se nós observarmos o texto lá de Apocalipse 19, versículos 6 ao 7, diz lá que as bodas do Cordeiro são chegadas só a partir do momento que o Senhor Jesus passa a reinar. Isso é um ponto interessante que muitos irmãos que até então eram pré-tribulacionistas estão tornando-se pós-tribulacionistas. Por quê? Porque foram ensinados erroneamente. Porque diziam que a noiva iria ceiar, ia participar das bodas no céu. Mas quando nós analisamos Apocalipse 19, versículos 6 e 7, observamos que as bodas elas só são chegadas, elas só são vindas quando o noivo passa a reinar. E a pergunta que não quer calar é: quando é que o noivo passa a reinar? Com base em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, é só depois da grande tribulação. É quando ele inicia o seu reino milenar aqui nessa terra. Então não tem como você dizer que é antes, né, da grande tribulação, as bodas do Cordeiro e a ceia no céu, que nós iremos participar. Não, não. Por quê? Porque o texto é claro em dizer que ele passou a reinar. Passou a reinar, ele está reinando, e assim, então, logo após isso, é que é chegada as bodas do Cordeiro. E a palavra chegadas ali está dentro do presente, tá? Então, é uma situação que renota e aponta para algo que está se dando a partir do momento que ele passa a reinar. Ah, mas é um pretérito, né? Perfeito, imperfeito, tá no passado, é como se fosse uma ação já concluída. Meus irmãos, o texto é claro em dizer que o que João viu já foi, é como se fosse já terminado. Porque o que ele viu, de fato, já foi concretizado dentro do Kairos de Deus. É igual o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8. Porém, nós sabemos muito bem que isso só se deu quando Jesus veio, se encarnou e morreu pelos nossos pecados. Mas na ação e na visão de Deus, dentro do seu plano e dos seus decretos, dentro da sua soberania, Jesus já havia morrido. Porque para Deus não existe passado, presente e futuro. Então, trazendo isso para concluir, as bodas só acontecem quando o milênio for instaurado. Quando Jesus, frisa bem isso aí na mente de vocês, meus irmãos pré-tribulacionistas, porque isso não é argumento bom, não. Para combater os pós, não. Por quê? Porque os pós estão pegando pesado nessa parte aí. E estão nos ganhando. Ok? Então nós temos que mudar o argumento, o disco, vamos dizer assim. Por quê? Porque essa argumentação de que as bodas acontecem no céu está caindo por terra com base em Apocalipse 19, versículos 6 e 7. Porque é claro o texto em dizer que ele só vai, as bodas só vão acontecer quando ele passar a reinar. Tá bom, meus irmãos? Tá bom, pessoal, então vamos terminar aqui, tá? Eu vou só fazer um último comentário rápido e nós vamos terminar aqui, que eu preciso sair agora, tá bom? Bom, pessoal, né, você que assistiu aí, ficou com a gente até o final, tá? O que nós sempre vamos falar é que você analise, né, que você observe. Por exemplo, o que o AJ falou aí, né, muito interessante em relação... Porque eles agora, no caso o pensamento pré, na verdade, agora, está com um novo pensamento, né? O pensamento novo é de que, enquanto aqui na Terra
né, estará passando os 7 anos, né, segundo a visão pré, eles estarão nas bodas, né, e para eles não terá noção de tempo, né, eles estão agora tem esse argumento aí, para eles lá, eles não terá noção de tempo para eles, tá? E uma outra questão interessante também, aqui falar, né, seria a questão do Tribunal de Cristo, tá? Porque qual é o texto ali, que isso pós falando, né? Qual é o texto que diz que o Tribunal de Cristo ele será logo após o arrebatamento e no céu, né? Porque nós sabemos que o Tribunal de Cristo ele é um tribunal não para a condenação, mas ele é um tribunal para que se entregue os galardões. Não é isso? Todos nós sabemos disso. Aí pré e pós concordam nesse sentido. E aí, o pré ele diz o seguinte, que as trombetas do Apocalipse são todas de juízo. Porém, quando nós vamos lá para a 7ª trombeta, que marca o final da grande tribulação e também o reinado de Cristo, né? Porque as pessoas não entendem. Tem gente que acha que selo, trombeta e taça eles são sequenciais, né? E na verdade não são sequenciais, certo? Eles podemos dizer que são eventos que acontecem concomitantemente, são eventos linkados um no outro, porque senão nós teremos 3 finais, né, da grande tribulação, dentro da grande tribulação. Então isso fica fora, eu creio que até mesmo, né, tanto o pré quanto o pós entende da mesma forma. E ali você vê dizendo o seguinte, que chegou o tempo, né? Chegou o tempo de dares o galardão aos teus servos, aos profetas, aos que temem o teu nome, aos pequenos, grandes. Aí a pergunta que não quer calar é a seguinte, ora, se já houve uma entrega de galardão, né, para aquele grupo seleto que foi arrebatado, então, para quem será essa entrega aqui? Porque aqui não está dizendo que que será no céu e antes da grande tribulação. Entendeu? O texto ali é bem claro. Nós estamos analisando o texto. Então, é um argumento pós interessante. Eu gostaria também que você, que é pré, você analisasse. Porque qual é o texto que você se embasa para dizer que o Tribunal de Cristo será no céu e será antes da grande tribulação? Aí alguns vão falar que é a palavra bema, mas a palavra bema, ela aparece em outros contextos também, não é uma palavra específica, não é uma palavra exclusiva para esse momento, né? Então, é um argumento que não vai se sustentar, porque precisa ter um argumento melhor, um verso bíblico. E aí eu cito aqui Mateus, né? E aí eu quero aqui citar o argumento pré-tribulacionista, que divide a vida de Jesus em 2 fases. Como eu falei, o pós entende, né? Pergunta para quem é pré, aonde que tá as 2 fases na Bíblia? Cadê? Tem isso na Bíblia? Porque Paulo fala sobre vinda, certo? Tanto em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, quanto em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você vê que ele não mistura, ele não coloca um na frente do outro, ele fala primeiro da vinda. Entendeu? Então, olha só, ele primeiro fala da vinda, depois ele fala do arrebatamento. Então, o que parece o texto ali dá a entender que são eventos que estão dentro do mesmo, né? Dentro da mesma, são eventos simultâneos e não eventos distintos. Entende? Então, pensa bem nisso. Tá? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Eu sou assembleano. A minha denominação é majoritariamente pré-tribulacionista. Mas eu não posso fechar os olhos para o texto. O texto ali não dá ideia de 2 fases, o texto ali não dá uma ideia temporal de quando que será, né? Nenhum texto ali. O que acontece é que as pessoas vão conectando textos. Por exemplo, João 14, e aí vão, né? Mas isso não fica claro. À luz das Escrituras, isso não fica claro. Tendo em vista também que Paulo vai colocar, né, tanto judeus quanto gentios como um povo só. Não adianta fugir disso. Como é que você foge de Gálatas 3? Gálatas 2? Como é que você explica João 10,16? Quando Cristo diz que eu ainda tenho outras ovelhas que não fazem parte desse aprisco. De que aprisco ele está falando? Que aprisco é esse? Né? E aí ele fala assim, ó, convém a mim agregá-las. E então haverá um só rebanho e um só pastor. Então como é que Deus tem 2 povos? Se ele fala, né, isso é na visão pós, tá? A visão pós. Então, para quem é pré, é importante responder isso. Entendeu?
Como é que Jesus fala que haverá um só rebanho? Como é que Jesus fala que haverá um só rebanho e um só pastor, né? e um só pastor, né? Minha voz está reverberando aí, né? Tá dando erro. Minha voz está reverberando aí, né? Não é? Tudo bem. Então, como é que ele fala isso? E eu entendo que tem 2 povos ou 3. Pessoal, tá, minha voz está replicando aí, vocês estão ouvindo? Ah, agora parou, né? Torres, está me ouvindo? Zé? Xanão. Oi? Minha internet tá oscilando, cara. Então tá bom. Então, pessoal, vamos terminar por aqui. Tem muitos pontos aqui, né? Teria como falar sobre Zacarias, a questão de Zacarias 14, né? Que eles falam que não pode ser o mesmo evento lá que Paulo fala, porque lá o que Paulo fala, ele vem até as nuvens, já em Zacarias ele desce, ele toca no Monte das Oliveiras, e que, assim, uma ausência de um termo e um texto ou outro não quer dizer que sejam diferentes, né? Mas isso vamos deixar para outro dia, a gente vai comentar aí em outras ocasiões, tá bom? Mas, desde já, pessoal, quero agradecer aí, tá bom? Peço a vocês que façam as considerações finais. Nós já estamos aí em 1h16, vamos tentar ir no máximo até 1h20, tá? Então, eu quero agradecer aí você que chegou até o final, tá? Fique tranquilo, pode comentar aí à vontade, tá? Não temos aqui problema nenhum com isso. Respeitamos qualquer visão, tá ok? O mais importante é o que nos une. E o que nos une é que Cristo vai voltar, que vai ter o arrebatamento da igreja, vai ter tribunal de Cristo, vai ter bodas, vai ter reino, vai ter tudo isso. A única diferença é que uma linha entende que nesse período de grande tribulação estará lá no céu regozijando, né? E outra entende que não, que a vinda de Cristo é a segunda vinda, uma única vez para arrebatar a sua igreja. E aí você pode ter os seus argumentos, né? Você pode ter as suas perguntas, pode deixar aí na descrição aí, ou nos comentários, que a gente vai responder com certeza aí, mediante aquilo aí, o que cada um entende, ok? O Torres, pode fazer as considerações finais aí. Tá sem som, Torres. Você tá sem som. Eu tinha colocado aqui, tinha esquecido. Pois é, pessoal, então espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado do assunto, como ele foi abordado. A gente tentou colocar de forma da mais imparcial possível os dois lados da questão, mostrar a problemática que tem com uma interpretação e com a outra, comentando bem rapidamente aqui, bem resumidamente, essa questão de 7 anos da igreja no céu, isso é uma inferência, não tem essa certeza, não tem nada claro nesse sentido. Aí, uma verdade não pode ser contra outra verdade, não pode ter 2 verdades diferentes. Esse texto tem que entrar em harmonia com outros textos que mostram Cristo vindo buscar o povo dele, arrebatando o povo junto, transformado em um único momento, que é aquele texto que eu já apresentei. Então, vai ter que ter mais de uma reunião no céu, uma coisa muito estranha, sendo que essa verdade não é de outros textos paralelos para harmonizar o mesmo assunto. Então, essas coisas ficam aí para vocês fazerem as pesquisas de vocês. No mais, pessoal, qualquer assunto, é bom vocês vendo as mais diferentes correntes de interpretação sobre aquele assunto. Você não é obrigado a concordar com todo mundo e nem é obrigatório a escolher um lado, mas você tem que, pelo menos, ter a honestidade de olhar mais de uma interpretação sobre aquele assunto, até para saber se você reforça o teu entendimento ou se vai mudar o teu entendimento. Porque tem que entender que existem teólogos ao longo da história da igreja que trouxeram interpretações sobre os mais diversos assuntos. E não nasceu com a nossa denominação. A interpretação da palavra de Deus não nasceu com o nosso pastor, nem com a nossa denominação, e nem com a nossa interpretação. Então a gente tem que fazer essa análise honesta ao longo da história da igreja, com os mais diversos teólogos ao longo da história da igreja. E eu agradeço por esse momento, por esse vídeo, essa live, né? Nós estamos gravando aqui com os meus 2 xarás, e Deus os abençoe. E uma dedicação final. A crença no arrebatamento não tira da salvação, se você é pré ou pós. Ambos concordam que vai existir arrebatamento. Então, isso aí é o periférico. Já dizia uma frase que eu não sei a quem atribuir, eu não lembro quem foi que falou, mas a frase é a seguinte: no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Então, você pode divergir. Agora, no essencial, você não pode divergir, que é o quê? A cruz de Cristo, a fé em Cristo, a salvação em Cristo, e é isso. No mais, foi Agostinho, acho que foi Agostinho que falou isso aí.
Meus irmãos, só tenho a agradecer a todos aí que ficaram até agora nessa live. Deus abençoe você, meus amigos aí, Alexandre Cesário, Alexandre Torres. Deus em Cristo Jesus abençoe vocês. Obrigado por essa oportunidade. E vamos aí, né, fazer outras lives aí, com outros assuntos. Pontuar mais algumas outras coisas, certamente com alguma ponta solta aqui. E vai ter os comentários aqui, obviamente. E a gente pode estar fazendo aí, sei lá, uma live, um vídeo, em resposta a esses irmãos, alguns assuntos, algumas dúvidas que alguém possa ter e deixar aqui nos comentários, tá bom? Mas é isso, como o Torres falou, estude, busque saber desses assuntos, vocês não precisam concordar com a gente, né? A gente só fez aqui uma análise, porque o pré-tribulacionismo está caindo em descrédito, é por causa desses pontos. Então, a gente precisa analisar o todo, ver certinho por que o pré-tribulacionismo está caindo em descrédito. Por causa da informação, tudo, enfim. Mas é isso, meus irmãos. O que vocês tiverem de dúvida, pesquisem, estudem, orem, peçam ao Senhor orientação e certamente o Senhor vai lhe instruir em todas as coisas, certamente. O Espírito Santo está aí para isso, né? Ele é o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o professor por excelência, tá bom? Deus abençoe, agradeço a oportunidade, Cesário, Torres, Deus abençoe vocês. Tá bom. Gente, brigadão aí, tá? Valeu por vocês aí. E, pessoal, já foi falado aí tudo, tá? Assim, eu sei que, principalmente se tiver alguém que, assim como nós, assembleanos, eu sei que tem pastores que eles ainda têm uma certa ideia de domínio, né, sobre as pessoas. Infelizmente, gente, eu convivo, né, há anos, né, e eu sei que não é permitido, falar sobre nada que não seja, né, é o que eu falei, aqui nós estamos aqui defendendo, embora pareça, né, que estamos defendendo alguma coisa, mas na verdade é só uma análise que já foi falado. Mas o que acontece? Então, o ambiente que nós vivemos é um ambiente onde nós não podemos pensar, tá? Ainda é assim, tá? Infelizmente. Mas que você pense, né, que você, como o autor já falou, no essencial é a unidade. Salvação é só em Cristo, não tem conversa. Se você vier com outro assunto, não, mas é porque não, tá fora, sai fora, eu não quero papo contigo. Mas agora, nesse assunto, onde são interpretações, onde vai ter inferência e tudo mais, então, olha, você pode divergir, mas que isso não causa uma barreira, tá? Porque, independente disso, a santificação, ela ainda está valendo, tá? Sem a qual ninguém verá Deus, ok? E é isso, temos que andar. O Paulo já falou sobre isso, já falou sobre a santificação também, tá bom? Então, beleza, então, não vou me alongar, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem todos na paz. Meus amigos, muito obrigado aí pelo tempo que vocês disponível aí, tá bom? E em breve nós vamos fazer outras edições, tá bom? Abençoe. Tchau. Fiquem com Deus.